Vamos começando por aqui o nosso Jornal da Xodó, como sempre com ele, com um comentário de quem entende do assunto. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto. Muito boa tarde, Sergipe, nossos queridos baianos, inclusive, né, muita audiência, e parabenizando também a nossa querida Mari, audiência estúpida, viu, Mari? Bahia, Pernambuco, Alagoas, Brasil, ela tem São Paulo, Rio de Janeiro, até nos States, tá vendo, Daniel? Parabéns, viu? Olha, sobre a reforma administrativa do governo federal. O termo reforma, na verdade, é um termo equivocado, porque etimologicamente, reforma significa voltar à forma original. Porque a partícula, né, tem um sentido de retroceder. Então, quando você fala numa reforma, seria dizer o seguinte: precisamos voltar à forma original. E não é o que está aqui. Porque nunca a forma original para o servidor público foi uma forma louvável. Somos favoráveis ou não a uma reforma administrativa? Sim. Mas qual reforma administrativa? O que é que deve constar, né, numa reforma administrativa, que é aquela que vai incidir exatamente sobre o servidor público nas três esferas, no poder executivo, legislativo e o poder judiciário. São os membros, né? Não se refere aí aos magistrados, né, apenas. Porque aí é difícil, né, de acreditar. Mas, servidores. A qualificação do servidor público, ou seja, você adentra no serviço público, vai valer daqui para frente no servidor público. Aliás, é um serviço público, alguém vai estar pagando a você para você servir ao público, à coletividade. A qualificação deve ser uma condição necessária. A eficiência, né, desse servidor público, porque em alguns lugares a gente apenas encontra uma placa, meu querido Daniel, que diz assim, né? Olha, se você agredir servidor público, prisão de tantos anos. E por que a placa também não diz, olha, servidor público, prisão de tantos anos? E por que a placa também não diz, olha, se você maltratar quem paga, você também, reclusão na mesma proporção. Então tem que existir a qualificação, a eficiência do servidor, ele ser assíduo, ou seja, o servidor público não pode ser faltoso. E durante muito tempo escorreu solto, né? Não estou dizendo que isso é generalizado, viu? Mas ninguém também vem se fazer de bobo dizer que nunca acreditou nisso, né? Essa era a grande reclamação. Era servidor público, estava aí, nem estava chegando, o feriado era na sexta, ele já emendava da quinta. Muita coisa foi feita de maneira equivocada mesmo. Então ele tem que ser assíduo. Ela prevê que ele seja avaliado, a avaliação deve constar sim. O problema é quem é que vai fazer a avaliação. Porque não fica meio estranho? Quem é que vai me avaliar? Imagine se o servidor público, ele ficar, meu querido Vino, a mercê de alguém que entra, que acabou de chegar, que vai exercer chefia. Que ele precisa ser avaliado, sim. O problema é quem é que vai avaliado e qual o processo da avaliação. Como é que eu vou ser avaliado? Aliás, todo mundo devia ser avaliado. Né? Ninguém pode fugir da avaliação. Eu fico inculcado, quem é que vai fazer a bendita avaliação. Avaliado por quem? Na reforma consta progressão de carreira ou finalização de carreira? Porque estão colocando na reforma, é como se o servidor público, né? Eu concordo com Paulo Guedes em muitos itens. Agora, presta atenção, essa ideia de que o câncer do Brasil é o servidor público, e é falso, viu? O servidor público é mais vítima do sistema, né? É quem mais sofre, né? Então tem muita coisa equivocada, preciso olhar direitinho, né? Porque você não pode trabalhar destruindo a carreira do servidor, a progressão do servidor, né? Não achar que todo o problema está no servidor. Ah, vamos vender aí a Eletrobras, a culpa de quem? Do servidor, e é mesmo do servidor. Nem sempre a culpa é do servidor, ele só está cumprindo ordens. É preciso que a reforma conste direitos, mantenha os direitos, privilégios, não. Porque me parece, nesse texto da reforma, até então, ela trabalha o seguinte, né? Ela não vai prejudicar os que já estão aí. Ninguém que é servidor será prejudicado pela reforma, depois de aprovada dali para frente. Mas mesmo dali para frente, eu entendo que economicamente você não vai resolver muito a questão. Se Paulo Guedes queria economizar muito, não vai conseguir. Você não mexe em quem está para trás.
E daqui para frente, a quantidade de servidor, né, que será concursado daqui para frente no Brasil inteiro vai diminuir muito. Isso você não tem dúvida. Os estados estão cada vez mais empobrecidos, né? Hoje ninguém tem dinheiro suficiente. E é uma tal da reforma, que a gente presta atenção aos itens, né, para não tornar também o servidor, que ele seja o algoz de tudo isso aí, né? Serviço público a gente sabe como é. A vida inteira o servidor público é quem trabalha e quem ganha dinheiro é quem vai chefiar. Né? Existem mega salários de servidores públicos. Essa reforma não vai atingir eles. Ganharam dinheiro, vão morrer com esse dinheiro. E porque uns tantos e outros nada. Que tem que ter a reforma, concordo. Que tem que ser avaliado, concordo. Tenho dificuldade em saber quem é que vai fazer o quê. Avaliação. Agora, já que vocês estão exigindo para o servidor público, né, que ele seja avaliado, perguntar não ofende, né? Mesmo no cargo eletivo. Então, se eu perceber que o prefeito não foi bem avaliado, ele pode ser tirado. O governador, quando exerce um cargo público de governo, porque o governo é um cargo público, se ele for mal avaliado, a gente pode tirar? Ministro do Supremo é uma vergonha. Nem concursados são, indicados. Essa reforma vai atingir? Não é um retrocesso você ter alguém que não é concursado e você é indicado? Qual a autonomia para julgar se você foi indicado? Meteram o cacete no pobre do Moro, né? O Moro era isso, o Moro deixou de ser o rei e passou todo mundo aumentando a ripa. Eu pergunto, sim, mas alguém que foi indicado não perdeu também a autonomia, não? Por que juiz não é, do Supremo não é concursado? Por que tem que ser indicado? Que história é essa? E até hoje ninguém mexeu nisso. Porque as reformas brasileiras são sempre assim, é um Robin Hood invertido, né? Robin Hood pelo menos roubava dos ricos para dar aos pobres. Nessa, pelo que eu estou percebendo, vai roubar dos pobres para dar aos ricos. Daqui para trás não altera nada, mano. Os mega salários continuam e daqui para frente quem entrou no serviço público, meu Deus do céu, esse vai sofrer tudo, porque vai pagar pela conta que ele nem sequer fez. Vai pagar pela conta de quem entrou no restaurante, comeu e foi embora sem pagar. Então, é preciso ter cuidado com as reformas. Que elas são necessárias, sim. Agora, se não é para atingir todo mundo, não vamos fazer hipocrisia, né? Acreditar que o problema do câncer do serviço público é o servidor, tenha paciência, né? Tenha santa paciência. Eduardo Carvalho. Comentários de quem entende do assunto. Jornal da Xodó em Rede. Credibilidade na notícia. E a gente segue por aqui com o Jornal da Xodó, 12h17, falando agora sobre justiça. Olha, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de AGV indiciou os pastores